Boa noite, então, minhas irmãs e meus irmãos, dando sequência à série de palestras que trazem o tema do nosso livro, O Nosso Lar, e a cada semana, como vocês bem sabem, é passado um dos capítulos. No capítulo da semana passada, André Luiz foi ter uma reunião com Clarencio e ele foi atendido junto com uma outra senhora. O atendimento era feito aos pares para melhor aproveitamento dos temas discutidos. E no capítulo anterior, a irmã discorre e solicita estar com o filho na terra, e o Clarencio mostra-lhe com muita bondade que ela ainda não consegue se preocupar em trabalhar, em fazer algo por ela, para os outros, que ela não teria condições de desempenhar nenhuma tarefa efetiva, apesar da preocupação e da boa vontade dela. Então, Clarencio recomenda-lhe que ela voltasse para se recolher em meditação, para que ela pudesse, então, perceber que ela precisa dar para poder ter direito a receber. Pronto. E no capítulo 14, é a vez do André Luiz falar. Só que ele, percebendo já o que aconteceu na primeira parte da conversa, ele já começou a ficar preocupado, porque ele gostava de procurar trabalho, mas ele era um médico, de certa forma, pelo que relata a história, com uma certa dose de orgulho enquanto encarnado. E ele, então, ele tinha uma boa intenção, mas ele era um médico, e como a gente costuma observar, né, nos médicos, eles têm uma certa pompa, e ele estava percebendo isso. Então, ele começou já preocupado com isso. E o capítulo começa assim: pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, temia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Ele já estava percebendo que ele estava querendo ir longe demais nas pretensões. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ele já sabia o que viria por ali. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-me a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre ao trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inanição. Ou seja, ele já deu um passo atrás e esperando um trabalho de qualquer natureza. Mas observem a posição do Clarencio. Clarencio fitou-me longamente como a identificar-me as intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete,
da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras deles eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração como gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ele começa a traçar um mapa da sua vida passada, como ele realmente foi. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Então vejamos que, enquanto a outra irmã ela tinha pretensões de auxílio ao irmão, ao filho, mas não tinha bônus hora suficiente para pleitear algo. André Luiz já percebeu esse fato. E o que ele pede? Ele pede trabalho para poder vencer os seus débitos anteriores. Ou seja, ele quer compensar os seus débitos passados. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores no quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorize a endossar seus atuais desejos. Ele teve o título de médico, poderia ter, como Clarencio disse, desempenhado a serviço do Senhor, mas não o fez. E Clarencio vai dizer mais para ele. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. O que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços da anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhes as profundezas. Muitos profissionais de medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para raras exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Nós podemos trazer essa mensagem que Clarencio traz a respeito do desempenho da medicina para a nossa própria profissão.
sobre a profissão de cada um de nós, sobre o que nós exercemos, sobre o que nós devolvemos para a comunidade, de uma forma geral, em relação ao que nós recebemos. Não importa a profissão, se nós somos licenciados ou não, se temos uma atividade simples. Todos nós, dentro da nossa capacidade, devemos, de acordo com a mensagem de Clarencio, devolver como um serviço ao Senhor a todos os outros que compartilham o espaço terreno conosco. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Qual de nós estamos prontos para prestação de serviços após o nosso desencarne? Quais de nós estamos nos preparando para desempenho de serviço ativo logo após o nosso desencarne? Uma mensagem que devemos meditar a respeito. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. Reconheço o que me dizes. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. A minha mãe, indaguei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, a sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, o que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Então vejam que o trabalho desinteressado, o trabalho que nós fazemos desinteressadamente de proventos financeiros, é muito útil para nós, quando chegarmos do outro lado. Na maioria das vezes, praticou estes atos meritórios absolutamente por troça, por brincadeira. Mas pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênção em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então, observa que mais uma lição podemos tomar daqui. A noção de gratidão. Nós devemos ser gratos com as pessoas que nos ajudam, que fazem algo por nós, às vezes até por obrigação. Mesmo aqueles que fazem alguma coisa a nós por obrigação, também merecem a nossa gratidão. Porque toda gratidão que nós manifestamos para com os outros, ela serve de auxílio para esses outros. Se nós pretendemos ser merecedores de benesses, de gratidões, nós também temos que ser gratos. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas aqui em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco,
preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Qual de nós podemos compreender isso? Essa mensagem que André Luiz nos traz é para que nós tenhamos uma pequena noção, para que já começamos a perceber as coisas como funcionam, para que nós, através do nosso proceder, da transformação dos nossos procederes, dos nossos princípios, das nossas ideias, nós possamos também não precisar passar pelo que ele passou. E olha que ele passou por muito pouco comparado com inúmeras histórias que nós vemos por aí de irmãos que desencarnam. Pronto, então esse é o capítulo 14, as elucidações de Clarencio, e prepara para o capítulo 15, em que ele recebe a visita de sua mãe. Então, a mãe vem visitar, a mãe ela já habita planos superiores, ela foi uma das intercessoras por ele ter sido resgatado do umbral, e pronto, nós vamos ver aqui na próxima palestra o que vai acontecer. Então, eu tentei passar para os irmãos as mensagens que eu consegui tirar da leitura e da interpretação desse capítulo. É lógico que cada um tem uma forma de ver e cada um de vocês, eu presumo que possa ter aprendido coisas diferentes da que eu quis transmitir. Mas os pontos que eu considerei importante foram exatamente esses. Nós temos a preocupação do que nós fazemos aqui. Nós temos uma profissão, não importa qual seja, não importa o preparo que nós tivemos, o esforço que nós tivemos, nós temos que dar o melhor de nós para os outros. Porque essa vida aqui na Terra, a vida no universo, ela é toda feita de cooperação. Então, aquele que não coopera, ele depois, lá na frente, ele pode se sentir, pode passar por dificuldades. E não é castigo. Não é castigo, é tudo questão de retribuição. Ou seja, nós fazemos e nós recebemos. Então eu peço a Jesus que nos ampare, que nos ilumine e que nós possamos aproveitar ao máximo essa experiência que esse irmão nos trouxe para nós em toda a sua literatura.